presença dele é real aqui neste lugar. É real aqui. Aleluia. 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 Há uma presente aqui neste lugar. Há uma unção descendo aqui neste lugar, irmão. Aleluia. Se eu fosse você abrir a sua boca, esforçar alguma reação, mas tomar posse desta unção. Primeiro Samuel, capítulo 16. Aleluia. Primeiro Samuel, capítulo 16. Versículo número 5, está aí então. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentas para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse Jessé: ainda falta o menor, e este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então andou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tomou a Ramá. Amém, irmãos? Eu vim aqui nessa noite dizer para você: isso aqui que o pastor Marco fez não foi combinado, mas eu vim dizer para você que você é o ungido da sua família. Você é o ungido da sua família. Vire para o seu irmão da esquerda e da direita, antes de sentar, e diga isso para ele: você é o ungido da sua família. Aleluia, se assente dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando vimos a história dos reis de Israel, história de Israel, nós nos deparamos com o período dos juízes de Israel. E era um período a qual o povo era regido por um ungido, por aquele que recebia uma manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação o capacitava para enfrentar os exércitos que vinham a combater contra Israel. Deus então levanta Débora, Deus
levanta-te e unja, porque este mesmo é. O interessante é porque que Deus mandou ele levantar. Já viu alguém ficar sentado na presença do rei? Na presença do rei? Alguém ficar sentado na presença de um ungido? Ou você se prostra, ou você tem que levantar. Porque quando você vai para uma audiência, está perto do advogado, você está lá sentado, relaxado. Chegou a vossa excelência ao juiz, todos têm que se colocar de pé em reverência para aquela autoridade naquele lugar. Então Samuel se levanta, pega aquela botija de azeite, aquele vaso de azeite, manda o menino ajoelhar, pega o vaso de azeite, derrama o vaso de azeite sobre a cabeça do menino, e a Bíblia diz no versículo 3: e ele foi ungido no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. E diz a Bíblia que a partir daquele momento o Espírito do Senhor entrou nele. O Espírito do Senhor entrou nele. Agora olhem para cá, queridos. O ungido não foi Eliabe. O ungido não foi Samar. O ungido não foi Abinadab. O ungido foi Davi. O ungido da sua casa é você. Aquele que tem a unção de Deus é você. Aquele que tem o conhecimento da plena unção é você. Aquele que tem a presença do Espírito Santo é você. Aquele que tem o Espírito Santo te acompanhando é você. Aquele que tem o sopro do Espírito dizendo: não faz isso, vai para lá, vem para cá, anda desse jeito, é o Espírito Santo. Aquele que ouve a voz claramente do Espírito Santo é você, querido. Quem tem o pleno conhecimento das verdades bíblicas não é Eliabe, não é Samar, não é Abinadab. Quem tem o pleno conhecimento de quem é o Deus Todo-Poderoso é você. Então levante a tua mão e declara nessa noite, batendo no peito, que você é ungido na sua família. Aleluia! E qual é a vantagem de ser ungido? Qual é a vantagem de ser ungido? A vantagem de ser ungido é o seguinte: quando eu abro a minha Bíblia no capítulo de número 17, eu vejo que o povo de Israel está em meio a uma batalha. Todo mundo conhece essa batalha. A batalha do Vale Carvalho. Quem não sabe essa batalha? A batalha mais importante da vida de Davi. E ali aquele menino, aquele ungido, ele vai lá, está tendo a batalha e solta o filisteu. Olha que coisa linda isso aqui. Solta o filisteu e começa a gritar: ei, Israel, dá-me um homem apenas. Dá-me um homem que venha pelejar comigo. Se eu vencer, Israel e suas mulheres serão escravos dos filisteus. Se ele vencer, os filisteus e as mulheres serão seus escravos. E diz a Bíblia que